novamente, o Senhor, Ele é conosco. Nos problemas, dificuldades, nas tribulações, Deus é conosco. Não retroceda, não pare. Irmãos, não vai adiantar nós ficarmos prostrados, porque não vai resolver o nosso problema. Nós precisamos ir avante, precisamos caminhar. A nossa vitória está na mão do Senhor. E aqueles que perseverarem até o fim, a promessa é para quem perseverar até o fim. Salvação é para todos, mas reino de Deus é para quem perseverar até o fim. Amém, querido? Amém. Salvação é para todos. Levanta a mão, reconhece a Jesus, vai perseverar até o fim. O reino de Deus é só para aqueles que vão até o fim. Então eu quero dizer para você, vamos até o fim. Vamos caminhar até o fim, porque o Senhor tem bênção para mim e para você. Tá? Quero convidar você neste momento para ficar de pé, abrir a sua Bíblia, Salmo de número 116, Salmo de número 116, a partir do verso número 1. Salmo 116, a partir do verso número 1. Como são 14 versículos, eu vou ler e os irmãos acompanham. Salmo de número 116, a partir do verso 1 até o verso 14. O título desse salmo fala sobre amor e gratidão para com Deus pela salvação. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. E estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Glória a Deus. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Que por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Louvado seja Deus. Você pode ler comigo o verso de número 12? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Mais uma vez. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Amém? Que daremos nós ao Senhor?
O título da doutrina de hoje, do estudo de hoje é Gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Eu quero convidar você agora para orar comigo. Clamar a Deus para que o Senhor, Ele venha mais uma vez falar conosco. Porque eu vim aqui para ouvir a voz de Deus. Você veio aqui nesta noite para ouvir a voz de Deus. O Espírito que vai falar no nosso meio é o Espírito Santo de Deus, aonde vai repreender todo o mal, toda ação do adversário que porventura venha tentar impedir que cada um de nós recebamos de Deus a sua palavra nesta noite. Oremos. Senhor, graças te damos, ó Deus, pela a oportunidade, o privilégio de chegarmos em tua casa mais um dia nesta noite. E estamos aqui, ó Deus, para aprender a tua palavra. Então, Senhor, invocamos a Ti neste momento e te pedimos, Senhor, fale conosco, Pai, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Renova as nossas forças, tira o cansaço. Meu Deus, tudo aquilo que porventura venha tentar atrapalhar, ó Pai, que nós venhamos ouvir a Tua voz. Meu Deus, repreenda, Senhor. E que Tu venhas, Senhor, falar conosco para a glória e louvor do Teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. A igreja pode tomar assento. Amados, gratidão a Deus. Na quarta-feira nós estávamos aqui no culto e eu falei com os irmãos que na tarde de quarta-feira Deus me deu esta palavra sobre gratidão. E me fez entender somente com uma imagem. Eu não estou dizendo visão. Deus me fez olhar para algo e que naquela visão ali que eu tive, o Espírito de Deus falou muito profundo dentro de mim acerca de gratidão. E naquele momento eu, o Espírito, disse: Senhor, muito obrigado, Tu és um Deus muito bom. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito na minha vida e na minha família. E hoje nós queremos falar sobre essa gratidão. Eu quero, antes de iniciar lendo alguns versículos da Bíblia, e que eu vou pedir a sua ajuda, e eu quero falar para você sobre o significado da palavra gratidão, segundo o dicionário. Eu peguei lá no dicionário e escrevi aqui, e a gratidão diz assim, ó: qualidade de quem é grato. Fala no dicionário: qualidade de quem é grato. Reconhecimento, irmão Márcio, reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício. Reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício ou um favor, vírgula, um agradecimento. Esse é o significado da palavra gratidão. E nós vamos trazer nesta noite para a igreja acerca de gratidão. E nós vamos buscar na palavra de Deus. Por que nós devemos ser gratos a Deus? E eu faço uma pergunta, Igreja de Jesus Cristo: nós estamos sendo gratos a Deus? E talvez o ser humano, irmã Raquel, se pergunta: por que eu tenho que ser grato a Deus? Por que eu tenho que ser grato a Deus? O salmista, nessa passagem que nós lemos como base da nossa texto, do nosso ensinamento, ele se pergunta: que darei eu ao Senhor? Olha aí, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Olha aí, irmã Maria, o salmista, eu creio, o evangelista Fernando, que ele estava constrangido.
chego a essa conclusão. Irmão Benhur, o salmista, ele estava constrangido, porque ele se deparou com uma situação de muitas bênçãos sobre a vida dele. E eu creio que ele parou num momento, o Espírito de Deus fez ele refletir, ele, espera aí, mas diante de tudo isso, que darei eu ao Senhor? Será que se nós temos nos questionado a este ponto? Será se vem à nossa mente a preocupação de dizer, o que eu estou fazendo para Deus? O que eu estou oferecendo ao meu Senhor? Não é isso? Então o intuito do estudo desta noite não é abordar a gratidão entre homens. Nós não vamos abordar aqui a gratidão, eu sou grato ao irmão Rafael, porque o irmão Rafael, ele me prestou um auxílio. O irmão Rafael, ele me fez um favor, então eu vou ser grato a ele. Não é dessa gratidão que nós queremos falar nesta noite. Até porque a Bíblia nos ensina a nós estendermos a mão, fazer e não esperar nada. A Bíblia nos ensina. A gratidão que nós queremos falar aqui nesta noite, querido, é a nossa gratidão para com Deus, o nosso Criador e o nosso Salvador. É essa gratidão. E nós vamos sair daqui nesta noite e vamos perceber em nós se nós estamos sendo gratos a Deus. Se tem uma coisa tão terrível, é a ingratidão. A ingratidão é algo muito ruim. E que nós não sejamos ingratos para com Deus. Então vamos refletir nessa noite. Vamos passear na Bíblia e vamos ver por que devo ser grato a Deus, irmão João Lucas. Eu quero convidar você a me ajudar nessa leitura, para que eu possa descansar um pouco minha garganta. Eu peço que você fique em pé, abra sua Bíblia e leia algo para o seu irmão escutar. E a primeira passagem está em Efésios capítulo 2, versículo 4, versículo 5 e versículo 8. Leia, e nós vamos ver aí o primeiro ponto desse ensinamento, porque nós devemos ser gratos a Deus. Efésios 2, 4, 5 e 8. Efésios 2, versículo 4, versículo 5 e versículo 8. Não, pode ir qualquer um para ler. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou. Sim. Estando nós ainda mortos em nossa ofensa, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Agora é o 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Igreja de Jesus Cristo, preste atenção aí, porque eu devo ser grato a Deus. Nós somos gratos a Deus pelo seu amor, pelo seu perdão e pela salvação. No versículo que nós lemos aqui nessa passagem, nós aprendemos nesta noite que nós devemos ser gratos a Deus por três coisas. Primeiro, pelo seu amor. Segundo, pelo seu perdão. Terceiro, pela salvação. Pelo seu amor. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ofereceu, doou o seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, ele engloba
essas 3 características. Primeiro, ele amou, e depois ele perdoou, porque nós que fomos os ofensores de Deus, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Deus, que não vê e não olha e não age como o homem ele age, ele proporcionou para o ser humano um encontro. Ele perdoou. Ele trouxe reconciliação em Jesus. Jesus é o único capaz e suficiente de conduzir o homem a Deus. Então, querido, Deus propôs o perdão e, consequentemente, a nossa salvação. Aí eu pergunto para você: devemos ser gratos a Deus ou não? Nós devemos ser gratos a Deus, porque nós não éramos merecedores. A salvação é uma dádiva, a salvação é uma graça. Graça, o que é graça? Um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas que amor é este? Que amor é este? De fazer o seu filho ser moído, ser maltratado, ser pregado no madeiro, para reconciliar as pessoas boas? Não, os pecadores, a geração perversa. Então, nós precisamos ser gratos a Deus. Eu preciso entender esse favor. Então Deus me fez um favor. Deus lhe fez um favor, ofereceu a graça, reconciliou, não nos deixou no vale da sombra da morte, não nos deixou aprisionado pelo nosso adversário. Ele nos resgatou, Ele nos comprou com o seu sangue puro, e Ele nos ofereceu este amor, este perdão e a salvação. Eu preciso, irmãos, entender nesta noite que eu preciso ser grato a Deus. Nós necessitamos de ser grato a Deus. Necessitar eu tenho uma necessidade de ser grato a Deus. E nós precisamos estar pensando sobre isso, porque cai no esquecimento. O ser humano esquece muito rápido. Nós, muitas das vezes, durante o nosso dia, só vamos parar para pensar, para reclamar, ou o que nós não recebemos, ou o que ainda não alcançamos segundo a oração que apresentamos a Deus, mas estamos esquecendo, amado irmão, minha amada irmã, que eu preciso buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É gratidão. E o Senhor vai acrescentando a cada dia na nossa vida aquilo que há de necessidade. Então, eu preciso ser grato a Deus pelo seu amor. Eu preciso ser grato a Deus pelo perdão que Ele ofereceu para mim e nós que fomos os transgressores. E a certeza que nós temos da salvação. Então, nós como igreja precisamos apresentar essa gratidão a Deus. Não deixe morrer no seu coração essa chama, gratidão. Porque não é assim que nós, ou pelo menos é para ser, esperamos que seja, com alguém que nos prestou um favor, alguma coisa, e sempre que podemos nós queremos o quê? Ser grato àquela pessoa. Agradecemos pela nossa palavra ou por atitude, não esquecemos. Nós precisamos ser assim com Deus. Então guarde aí no seu coração, anote aí nos seus apontamentos. Nós precisamos ser gratos a Deus. Segundo, Salmo 42:11.
Amém? Por que nós devemos ser gratos a Deus? Está aí, o salmista, ele nos dá mais uma lição. Gratos a Deus porque Ele refrigera a nossa alma. Olha que coisa linda. Amado, grato a Deus porque Ele refrigera a nossa alma. Aí o salmista, ele foi bem claro: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Olha aí, espera em Deus. O salmista estava declarando a sua vitória, esperando em a solução daquela alma abatida estava em quem? Em Deus. Pois ainda o louvarei. Olha a certeza, Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Queridos, existem muitas pessoas que não têm mais alegria. Existem pessoas que não conseguem mais, irmão, você não consegue mais ver um sorriso no seu rosto. Pessoas, irmãos, que não têm mais esperança em sua vida, está com a alma abatida. A alma, ela traz essa expressão para com o mundo exterior. É a alma. Se regozija, se alegra, chora. Não estou dizendo aqui de tristeza, mas de alegria. É a alma. O salmista, ele se deparou no momento e diz: por que estás abatida, ó minha alma? Eu creio que na sua caminhada ele estava sentindo algo estranho. Não era compatível com o seu ser. E por que não era compatível, irmã Laurinha? Porque ele cria em Deus. Porque ele depositava confiança em Deus. E ele começou a invocar a Deus. Espera em Deus. Amados, nós devemos procurar nos relacionar mais com Deus. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Não se relaciona mais com Deus. Sabe qual é a grande ação do adversário contra a igreja hoje? É fazer com que eu e você se distancie muito mais ainda de Deus. E ainda fala assim: olha, tá bom, a sua vida está tranquila, tá bom assim, Deus compreende. Não, Deus não compreende não. Isso é mentira do adversário. Por acaso pode ocorrer aqui, irmão, um casamento sadio se não tiver diálogo dentro da casa? Conversa, afeto? Não, não tem como. Como é que vai dizer que eu distante de Deus está tudo bem? O abatimento da alma, ela é muito do afastamento do homem para com Deus, porque Deus, Ele é fonte de alegria, Deus é a fonte de vida, Deus é a fonte de esperança, Deus é a fonte de regozijo. Então eu preciso me relacionar com Ele. Você entendeu? O homem precisa se relacionar com Deus. Nós precisamos, é necessidade nossa, porque Deus é Deus. Então, nós precisamos nos relacionar com Deus, obedecer mais a Ele e trabalhar mais na sua causa. Eu não posso dizer missionário Laura, que eu estou fazendo a vontade de Deus se eu não faço a sua vontade na sua obra. A vontade de Deus é essa. Como é que eu vou estar fazendo a vontade de Deus se eu não faço nada para Ele? Não, eu estou bem com Deus. O que eu estou fazendo para o Senhor? O que nós estamos fazendo para Deus? O relacionamento com Deus vai nos trazer esperança, alegria, regozijo, paz, felicidade, prosperidade. É relacionamento. Não existe como a alma
alma estar abatida se estiver perto de Deus, se estiver se relacionando com Ele. Nós temos momento de oração, nós temos momento da palavra, nós temos momentos de louvores, e isso fortifica a nossa alma. Isso alegra a nossa alma. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alma abatida é sinônimo de afastamento de Deus. Estamos preocupados com outras coisas, a não ser buscar um relacionamento estreito com o nosso Criador. Quando a gente chega de manhã no nosso trabalho, aqueles que trabalham, aqueles que já trabalharam, primeira coisa é: qual é a nossa missão para hoje? Quais são as tarefas para hoje? Quais são os compromissos para hoje? Qual é a rota que eu tenho que fazer hoje? Não é isso? Não é assim? Qual é a meta que nós precisamos atingir? A nossa vida é assim, irmão. Relacionamento. Nós estamos perguntando isso a Deus. Deus, Ele quer me usar. Relacionamento. Então eu preciso ser grato a Deus. Igreja, você precisa ser grato a Deus. Por quê? Porque Ele refrigera a nossa alma. Quando nós ficamos desanimados, o bom pastor Jesus Cristo, sabe o que Ele faz? Irmão Márcio, Ele reaviva a nossa alma. Desanimado, Ele reaviva, Ele revigora. Como é que Ele faz isso? Segundo o seu poder e a sua graça. Qual é o pai que quer ver o seu filho triste, cabisbaixo? O nosso Pai Celestial, Ele não quer te ver triste. O nosso Pai Celestial não quer te ver cabisbaixo. Não. Existe um hino muito antigo que diz o quê? Derrota não é coisa de cristão. Se a sua vida estiver sitiada, mas parece uma cidade murada, derrube a muralha pela fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Está vindo tristeza, está abatido, se levanta, Deus é contigo. O Senhor é conosco, o guarda de Israel é conosco, Ele não dorme e não tosqueneja. Está desanimado? Ele vai revigorar as tuas forças. Está desanimado, está abatido? Ele vai te dar vigor. Porque Ele tem poder para isso, Ele tem graça para isso. Graça é algo que eu não mereço. Muitas das vezes nós estamos abatidos, desanimados, porque nós procuramos. Mas Deus é misericordioso. Mesmo assim, evangelista Fernando, Ele nos abraça. Mesmo assim, Ele fala conosco. E tudo que Ele quer é dizer assim: meu filho, minha filha, fica aqui pertinho de mim. Meu filho, minha filha, eu quero falar contigo. Nós precisamos, irmãos. A igreja precisa levar mais a sua chamada a sério. A igreja do Senhor Jesus precisa ter mais responsabilidade. Porque não tem outra palavra a falar com você, a qual o abatimento espiritual, o abatimento da alma só vem quando nós nos afastamos de Deus. Não tem como eu estar do lado da fonte de alegria e não estar alegre. Você não tem aquela pessoa que você, na sua família, quando está numa festa, lá no trabalho, na escola, que chega, tu já olha, tu já dá vontade de rir. Aquela pessoa já te traz alegria, já está, é assim. Mas tem aquela pessoa que o ambiente pode estar legal, mas quando chega, murcha tudo.
pessoa negativa, só vê derrota, nunca tá bom, tá sempre de cara fechada, não vai adiantar nada. Vai resolver nada. Se eu chegar aqui, eu chegar com você cara fechada, mas não vai resolver problema nenhum. Se cara feio resolvesse algum problema, desse entrada ao céu, as nossas petições fossem atendidas, eu fico pensando assim, o diabo estava bem. Eu penso, o diabo não é bonito. Espírito não. Estava bem, não é isso? E a pessoa, quando está endemoniada, como é que fica a afeição? Tá expressando o que está dominando a pessoa. Então eu não posso aceitar de maneira nenhuma que uma alma está abatida e diz, não, eu estou bem com Deus. Não, meu Deus não. O Deus que eu sirvo não. Porque, meu irmão, vê se você sente isso daí. Quando você começa a ler a palavra, você começa a louvar, algo dentro de você começa a movimentar. Algo é o regozijo, algo que está vivo dentro de nós. E você depois começa a sentir a presença, de repente já está falando em mistério, daqui a pouco estiver em casa, começa a pular e louva mais alto. Porque as coisas de Deus é assim, é ligação espiritual. Então não tem como a alma ficar abatida se eu e você estiver buscando a presença de Deus. Problema, dificuldade, todos nós vamos ter, mas ninguém vai se prostrar, vai se entregar ao problema e à dificuldade. Não. Lembra os espias? Olharam, espiaram, viram gigantes, muitos gigantes, e aí chegam 10 pessoas e dizem, a terra é muito boa, mas, começa a trazer desânimo, mas não sei se vai dar não, acho que ele vai atropelar a gente. Aí tem 2 camaradas que estavam ali ligados, né, Josué e Caleb, leia, cala, para tudo, nós vamos subir e vamos possuir a terra em herança.